Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Luterana de Interlagos. Quero trazer a você uma reflexão com base no texto do Evangelho deste domingo, primeiro domingo após o Natal. Este texto, então, para o dia 31 de dezembro, último culto do ano. E o texto do Evangelho é o texto de Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40. Lucas 2, 22 a 40, que diz assim: Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, já pode deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos dela serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração. Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. 7 anos depois que ela havia casado, seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade, nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles, na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Este é o texto proposto do Evangelho para o primeiro domingo após o Natal. Esse texto, então, é um texto que volta e meia se repete ao longo dos anos. É um texto muito conhecido de todos aqueles que acompanham os cultos, especialmente estes cultos do final do ano, começo do ano. E nós observamos alguns destaques aqui que poderíamos fazer. O primeiro de todos os destaques que precisamos fazer é a lei. Perceba como o início do texto repete tantas vezes essa palavra. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia na purificação conforme manda a lei de Moisés. Eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Perceba lá no final também, aliás, no meio, versículo 27, guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. E lá no final, já no final do texto também, quando terminaram de fazer tudo o que a lei
do Senhor manda. Por que tanto destaque à lei? Nós sabemos que os judeus eram apegados à lei. Era a forma deles estarem próximos a Deus na concepção deles. Era o que Deus havia deixado para eles, para muitos deles, como a aliança, a lei de Moisés. E para os fariseus, os 613 mandamentos que eles tentavam, procuravam e se diziam seguidores. A lei é algo muito importante para o judeu. A lei vem a ser algo muito importante para Jesus em seu ministério. Porque como ele mesmo vem dizer para nós, ele não vem para modificar a lei, mas sim para cumprir a lei. E o interessante é que Jesus, por ele mesmo, não precisaria cumprir a lei, porque Jesus não tem pecado, porque Jesus é Deus. Mas ele se submete desde o início para cumprir a lei em meu lugar e em seu lugar. Vamos tentar entender um pouco como que funcionava algumas destas leis. Quando Maria vai até o templo para realizar uma cerimônia de purificação, nós estamos diante daquilo que o texto de Levítico 12 vai dizer. Quando uma mulher tem uma criança, precisa, após alguns dias, fazer uma purificação. Por quê? Porque era considerada impura. Toda espécie de contato com sangue tornava uma pessoa impura. Por isso as mulheres, nos dias das regras, nos dias em que ficavam menstruadas, elas se tornavam impuras e precisavam ficar um tempo até se tornarem puras novamente. Passavam por uma cerimônia de purificação. Da mesma forma, quando uma mulher tinha uma criança, ela precisava passar por este mesmo processo. O curioso é que Maria, ela era virgem. Ela nunca tinha tido contato com um homem, ela nunca teria se tornado impura na acepção da palavra quando se refere a um contato sexual. Mas Maria teve contato com o sangue no nascimento de Jesus. Até aí tudo bem. Mas claro, não foi qualquer sangue, foi o sangue de Jesus. Na realidade, Maria deveria se tornar ainda mais pura diante daquele contato e não impura. Mas foi feito para que a lei fosse cumprida, para que as pessoas ao redor se satisfizessem com tudo aquilo que era necessário. Nós percebemos também que os filhos mais velhos, os primogênitos, precisavam ser apresentados no templo. Jesus não é apenas o primogênito, ele é o unigênito, o único que foi gerado, mas não criado. Ainda assim, é necessário que ele se submeta à lei, sendo apresentado ao templo. E nós observamos que os seus pais, eles não tinham grandes posses, grandes condições. Claro, Jesus nasceu em uma manjedoura, em um estábulo. Portanto, os seus pais não têm condições de ofertarem um cordeiro. E no lugar de um cordeiro, são 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Mas deste modo, a lei ela é cumprida. Estamos diante de um evento que tem muito contato com o Antigo Testamento, que tem muito contato com a lei, com o cerimonial, com o templo, mas que na realidade, na acepção da palavra, não teria sequer necessidade, porque Jesus não torna Maria impura, porque Jesus não é o primogênito, mas o unigênito, porque Jesus é Deus. Ainda assim, ele se submete à lei de Deus. Um segundo destaque que podemos fazer é a este Senhor que tanto aguarda, que tanto espera pela vinda de Jesus. E este Senhor se chama Simeão. E um destaque que podemos fazer em Simeão é que Simeão, ele é um homem que tem contato com Deus. Ele é um homem que possui o Espírito de Deus.
Nós não sabemos de que forma o Espírito de Deus entrou em contato com Simeão. Nós não sabemos como ele manifestou-se a Simeão, dizendo que em breve ele teria contato com o Messias. Mas ele o fez. E Simeão tem a oportunidade, o privilégio de carregar em seus braços, em seu colo, o Salvador, aquele que viria para consolar a todos. E percebam, quando Simeão tem esse contato, ele fica maravilhado, e aí nós temos diante de nós aquilo que muitas vezes cantamos na liturgia e que é conhecido como Cântico de Simeão, ou em latim, Nunc Dimittis. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Simeão anuncia que Jesus vem para todos. Simeão anuncia que os seus olhos viram a salvação. Simeão anuncia que agora ele pode dormir, descansar, morrer em paz, pois ele já sabe que está salvo. Que privilégio Simeão teve, que oportunidade. Já imaginou se você estivesse no lugar de Simeão, carregando Jesus nos braços? Seria magnífico, não é mesmo? E por último, não menos importante, temos uma outra personagem conhecida como Ana. E o que se diferencia em Ana não é o fato dela ter o Espírito Santo, possivelmente ela tivesse, mas o texto não enaltece isso. O texto enaltece duas coisas: que Ana era uma viúva, e ser viúva naquela época não era fácil, porque a mulher não poderia trabalhar e ela teria que ser sustentada de alguma forma, sendo ajudada por alguém, ou por uma instituição, por religiosos. E o texto diz que Ana, ela não saía do pátio do templo. Ana era uma mulher temente, era uma mulher que adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. E assim ela também tem o privilégio de testemunhar Jesus sendo apresentado no templo e de adorar a Deus. O texto finaliza dizendo que José e Maria voltaram para a Galileia, para a casa deles na cidade de Nazaré, e o menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Estes os detalhes textuais, contextuais, detalhes históricos. Mas o que isso tudo tem a ver conosco? Por que esse texto é importante para nós? O que nós podemos aprender com Ana, com Simeão? O fato é que nós vivemos em um mundo onde muitas vezes as nossas preocupações serão muitas. Iremos nos preocupar com o nosso trabalho, iremos nos preocupar com as nossas finanças, com as nossas relações familiares, iremos nos preocupar com a nossa saúde e de fato precisamos nos preocupar com tudo isso. E agora na virada de ano, pensando no próximo ano, quem sabe você esteja projetando, fazendo planos diante de tantos desafios que você tem. Agora, se nós não aprendermos com estes dois idosos o que de fato é importante para a nossa vida, poderemos nos perder. Simeão era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que tinha o Espírito de Deus. Ana era uma viúva que não saía do pátio do templo, que orava, que fazia jejum, que fazia toda espécie de devoção e oração. Você e eu podemos não ter a idade de Ana ou de Simeão. Quem sabe podemos assim pensar, não temos o privilégio de dizer como Simeão, os meus olhos viram a tua salvação. Mas pense bem, será que não mesmo? Por que nós cantamos o cântico de Simeão nos cultos? Porque todas as vezes em que nós temos o acesso à palavra, nós ouvimos o Salvador
trazer o consolo para nós. Todas as vezes que nós comemos e bebemos o corpo e sangue de Cristo, nós temos o privilégio de estar praticamente segurando o Salvador em nossos braços. E mais do que isso, ingerindo Ele, tendo comunhão íntima com Ele. Portanto, nós somos tão privilegiados quanto Simeão e Ana. Nós só precisamos ter olhos para enxergar. Vocês lembram quando Jesus ia falar algo importante em seu ministério? Ele dizia: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. E eu poderia parafrasear dizendo: quem tiver olhos para ver, olhe, enxergue. O Salvador veio, ele veio no primeiro advento, ele nasceu, ele encarnou, e ele virá no segundo advento, assim como ele veio no primeiro, para nos buscar. E para isso precisamos estar preparados, vigiar e orar. Estando preparados, sim, para todos os desafios que temos e que teremos em 2024, mas de maneira especial, estando preparados, sempre firmes na fé em Cristo Jesus. Que nós possamos, portanto, neste ano, sim, viver a nossa vida, mas dando prioridade ao que realmente tem importância. Não deixe de frequentar os cultos, não deixe de estar próximo a Deus, fazer suas devoções diárias, fazer suas orações, acompanhar as atividades da nossa igreja, seja se você é membro aqui de Interlagos ou de outra congregação. Não deixe jamais de ter esse privilégio de com seus próprios olhos ver a salvação todos os dias da sua vida, e você verá que você terá um ano abençoado, mesmo que tenha dificuldades, problemas e sofrimentos. Eu espero que esta reflexão tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente, compartilhe, e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado. Fique na paz do Senhor.